sobre visão binocular. Visão binocular que começa a trazer conceitos bem legais, que vão ser muito úteis na sua prática, tá? Então, o que eu peço para vocês? É aquela aula que você tem que ler, né? Ver, na verdade, né? Ver essa aula, ler o texto, tá? E rever de novo, anotando naquele esqueminha que eu ensinei para vocês. É uma aula super importante. Muita gente tem muitos errinhos aí, porque a literatura é confusa, tá? E aí a ideia dos cursos é exatamente essa, trazer essa confusão que existe na literatura para a prática, com nossos anos de experiências, mostrando para vocês o que é mais legal, o que não é mais legal. Se vocês vão ver aí o artigo do Bicas, né, sobre fisiologia da visão binocular, vocês vão ver o quanto complexo isso é matematicamente falando, né? E aí eu quis fugir um pouco dessa matemática, porque o que eu vou falar para vocês, que está aqui, né, é o mais importante, tá? É o que rola, é o que precisa, tá bom? Então, boa aula, aproveitem. Essa aula vai ter uma aula complemento de um assunto aqui que eu quero complementar para não ter dúvidas, tá? O complemento vai vir antes dessa aula. Então a gente vai aqui para a lousa, falar um pouquinho, o resumão aí do que a gente já falou, né? Sobre visão binocular normal. Existia então aí o ciclo de Chavassi, né? Que é desde aí de Vovó Bolinha, porque é muito antigo, 1840 e pouco, 1912, teve uma revisão, né? Então eu tô colocando aqui para vocês o que aconteceu. A gente tinha o ciclo de Chavassi, que tá aí, tá? Que falava pra gente que existiam 3 graus da visão binocular normal, para se desenvolver essa visão binocular normal, tá? O primeiro grau seria a percepção macular simultânea, tá? O segundo grau, a fusão. O terceiro grau, quem acerta aí, né, é o 3D, para facilitar, o 3, né, é a estereopsia. Certo? Então já se sabia, já se falava, né? Agora que eu já liberei, né, esse quarto grau aqui interrogado, a gente vai discutir que não foi o Chavassi que desenvolveu essa teoria, né? Só que em 2009, né, com o surgimento dos estudos neurocientíficos na parte das vias visuais, com ressonância magnética funcional, se questionou bastante, né, essa questão aqui, né, desses 3 graus, né? Como que esses 3 graus aqui se desenvolviam, e foi percebido aqui, né, através do conceito aí de que a Cassel, né, a Cassel, ela tinha um processo integrativo. E quem é a integração aqui, né? Qual o grau que se integra, na verdade, né? Então, esse foi um ponto muito discutido, né? Então, o quarto grau, naquela época, resolveu se rever, tá? O ciclo de Chavassi reviu isso e falou que existiria um quarto grau, né? Esse quarto grau que chamaram de integrativo. Isso é o escopo de trabalho, por exemplo, da galera da comportamental. Eles se baseiam que existe esse quarto grau, tá? Só que os estudos evoluíram, avançaram, né? E nós percebemos que não existe esse quarto grau, né? Ele existe sim em um determinado momento, só que essa integração aqui, ó, ela ocorre, né? Essa integração aqui, ela ocorre a vida toda, né? Porque essa integração nada mais é do que a neuroplasticidade, né? A capacidade que o nosso cérebro tem, né, de se desenvolver, tudo bem, né, durante toda a vida através de estímulos, né? E aí, nesse lado aqui, ó, a gente colocou as vias, mas na verdade não seriam vias, seriam áreas, né? Áreas. Para você colocar aí no seu resumo. Quais são as áreas correlacionadas? Então, eles começaram a correlacionar. Aí fica fácil desse lado a gente pensar, tá bom? Agora ali, ó, no subvias, a gente vai colocar a cabeça para pensar um pouquinho e eu vou falar de umas vias que eu não falei ainda e que eu vou fazer uma complementação extra para vocês, tá bom? Então, o PMS, aonde que ocorre o processamento? Que área cerebral que ocorre o processamento dele? No V1, né? O que é PMS? Percepção macular simultânea.
é a capacidade que o meu cérebro tem, certo? De manter o objeto de interesse ali na FOV, os dois juntos e fazendo uma única só percepção. Se tiver um estrabismo, você já quebrou o primeiro grau, segundo Chavassi, né? E aí já era. Você não tem como ter fusão nem esteropsia se você tiver um estrabismo, porque você já quebra a percepção macular simultânea, tá bom? E ela é a nível de V1. E a fusão? A fusão a gente sabe, né? Que é a nível de V2, né? E o terceiro grau? O terceiro grau a gente sabe que esse processo de controle aí, de processamento da esteropsia é no V5, certo? E quem seria esse integrativo na época que tentaram correlacionar isso, né, com os graus do Chavassi juntamente com a parte neural, sem pensar em plasticidade ainda, né? Eles pensaram que o integrativo, né, seria toda essa nova célula que integra todo os processos, só que ela que está integrando processos sensórios motores, né? A gente sabe aí que existe processos sensórios motores e uma célula específica para isso. Mas, na verdade, esse integrativo aqui, na verdade, ele era comandado, quer dizer, ele é comandado, né, pelo MT, que é um centro de controle geral, e pelo CGL, tá? Então, eram situações de mudanças em relação à neuroplasticidade, tá? Que ocorriam a nível desses dois caras aqui, né? MT e CGL. Então, esses dois caras juntos, que eram responsáveis por esse processo integrativo, e a partir do momento que eles dois trabalhassem juntos, ok, nós teríamos uma visão binocular normal e única, tá? Visão monocular única, porque é o que a gente quer, né? A gente não quer enxergar duplo, certo? Isso é o normal VBN, que a gente chama, né? Única, uma VBN única. Tudo bem? Aqui tentaram correlacionar subvias, que a gente vai fazer uma aulinha extra daqui a pouco. Eu vou deixar um vídeo extra logo depois desse, ou antes, ou ver. Vocês vão aparecer aí vocês vão ter visto ele. As subvias, a gente tem lá magno, né? As subvias são magno, já citei isso, parvo e acassel, tá? Aqui é um processo teoricamente motor, então eles colocaram que aqui era comandado pela magno. A fusão e a esteropsia, para eles, era um processo sensorial só, né? Então é comandado pela parvo celular. E o quarto grau, que seria integrativo, uma vez que eles falaram que essa Cassel, na época, né, gente, tipo, pós-2019, eles falavam que ela integrava, e eles achavam que a Cassel, ela integrava sensório e motor, né? A gente sabe que não, mas na época acreditavam. Então colocaram a Cassel aqui, ó, como se fosse responsável por toda a integração. Mas na verdade, vocês vão ver lá no vídeo extra, que na verdade ela só é a Cassel2 esse responsável por esse processo integrativo, né? Então essa Cassel2 aqui, juntamente com a ação em conjunta de MT e CGL, faz todo o processo acontecer, tá? Então, visão binocular, a gente tem que ter noção de que os pacientes que vocês vão receber na PMV, que são pacientes de baixa visão, eles não têm o primeiro grau, porque eles têm microestrabismos, enfim. Se eles não tiverem estrabismos, né, que é o grande público que vocês têm que trabalhar, eles vão ter uma fusão rudimentar, tá? A gente pode ter a fusão aí central ou periférica, tá? A periférica, o V2 está com alguma alteração, e o terceiro grau é bem raro, né? E a integração menos ainda, tá? Então é um processo que vocês têm que conhecer e trazer esse paciente, geralmente, daqui, né, para esse processo integrativo, que é o que a gente quer fazer. E é o que a gente busca fazer e consegue fazer quando faz bem feito o nosso trabalho, tá bom? Então tá aí um resumão final, né, da lousa de vocês, para vocês tirarem um print e passarem para o seu caderno.